Bueno, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal e mais um bate-papo teológico. Hoje com uma fera da teontologia no Brasil, professor Luiz Eduardo, que vai contar um pouquinho de como ele conheceu a teontologia bíblica, a doutrina da Trindade e como é participar de tantos debates levando a fé bíblica do ser de Deus, da teontologia bíblica apresentada nas Sagradas Escrituras. Mas antes disso, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Dito isso, professor Luiz Eduardo, tudo com o senhor, apresente para os irmãos aí, diga de onde fala, qual a sua igreja, qual a sua confissão de fé e dentro da teontologia bíblica, o que o senhor defende. Ô, Dani, uma honra estar aqui com você, obrigado por esse espaço, por esse momento. Amém. Com certeza é gratificante a gente estar falando da palavra de Deus, especialmente esse assunto da teontologia. Eu sou aqui de Mato Grosso, eu sou da Igreja Adventista da Promessa, né? Ela é diferente do Sétimo Dia, eu sempre faço essa diferença, a gente tem vários pontos aí diferentes, mas somos uma igreja que crê, inclusive, na Trindade Divina, e isso tem sido um dos caminhos aí muito gratificantes na nossa jornada. Deus tem dado algumas oportunidades, embora eu já trabalhei como pastor, já fui pastor de igreja, hoje eu sou, a gente chama aqui de um presbítero, alguém que apoia outros pastores. Estou mais envolvido com a área de ensino, né? Eu sou diretor da área de ensino aqui de Mato Grosso, da nossa igreja. Apoio também escrevendo periódicos da igreja desde 2014, mais ou menos. E mais recentemente Deus me deu a graça de escrever um livro sobre Trindade, que é inclusive uma das coisas assim que tem sido muito especiais para mim, justamente para oferecer respostas e alguns materiais que eu senti falta no Brasil. E a gente produziu. E desejo, inclusive, fazer uma segunda edição, né, Dani? Eu sempre falo isso. E o desejo realmente é alcançar as pessoas, edificar as pessoas com isso. A gente ganha muito pouco com o livro, eu sempre falo, mas a alegria mesmo é estar contribuindo com o reino de Deus e com esse avanço da obra. Haja vista, né, Dani? Lá no meu canal a gente já tem visto alguns frutos, inclusive algumas pessoas agradecendo, pessoas firmando a fé. Amém. E eu louvo a Deus por essa experiência. Bênção demais isso aí. Então vamos começar pelo começo, então, professor Luiz Eduardo. Como a teontologia, esse tema tão difícil que o pessoal tem tanto medo, assim como escatologia, a gente até brinca, né, que vocês ficam do lado da dificuldade da teontologia e eu fico do lado da escatologia. Dentro da teontologia, como ela chegou até o Luiz Eduardo? Como que foi esses primeiros contatos? Perfeito. Até esqueci de falar, né, Dani? O pessoal fala professor, às vezes o pessoal questiona, né? Eu vejo alguns questionando. Realmente sou professor, né, da nossa faculdade da igreja. Hoje é centro de estudos. Dei várias matérias, mas principalmente em Antigo Testamento, especificamente Antigo Testamento e hebraico. Eu tenho hebraico pela Mackenzie, hoje em dia não tem mais o curso lá, mas eu fiz em 2017 o curso de hebraico bíblico, né? Tenho o certificado, tudo certinho. Embora, claro, há muitos professores bons e melhores do que eu aí no Brasil. E é uma das coisas que Deus tem me dado a graça de participar, né? Fazer parte disso. E aí, olhando um pouquinho atrás, dando alguns passos atrás, compartilhando aí sobre a minha trajetória, eu diria assim que o meu primeiro contato com a teologia, e com a teontologia especificamente, né? Eu diria que começou, na verdade, com a missiologia, tá? Lá com 4 anos de idade, eu ouvi uma história, minha mãe contava a história da Amy Carmichael, aquela mulher que foi missionária na Índia, e desde os 4 anos eu dizia que eu queria ser missionário, né? Eu creio que Deus honrou em muitos aspectos isso. Inclusive hoje eu vou participar de uma live com os irmãos de Massachusetts, né? Eu falo inglês, aí vou fazer a tradução para eles. Ainda tem algumas coisas aspirando ali, missões, né? Que se Deus abrir essas portas. Mas eu brinco que eu era de São Paulo, Deus me mandou aqui para o Centro-Oeste, né? E toda essa trajetória eu vejo Deus abençoando. E assim, então, minha sede pela teologia foi desde cedo. Com 13 anos eu já tinha lido a Bíblia, sem vanglória, né? Sem inchaço intelectual, tem gente muito mais inteligente do que eu. Mas é gostoso a gente olhar para a nossa trajetória e ver o que Deus fez, né? Apesar de nós, não graças a nós. E meu pai, né? Ele estudava teologia na Igreja Batista, eu lia livros dele. Eu lembro de eu com 13 anos lá pegando livro de hermenêutica para ficar lendo ali por ler mesmo. Isso aguçou. Com 19 anos eu comecei uma faculdade da nossa igreja mesmo, fiz 2 anos semipresencial, até que o pessoal me selecionou e me enviou ao seminário interno. Então, eu fui para internato, fiz o seminário durante mais 2 anos, manhã, tarde e noite, né, estudando a palavra, e fui para o campo missionário. Em toda essa trajetória, Daniel, eu sempre lidei muito com confronto, com apologética, especialmente na teontologia. Eu lembro desde o ensino médio já conversando com algumas pessoas, alguns mormons, por exemplo,
que já questionavam questões ali sobre a pessoa de Cristo e tal, vocês sabem como é que é. Sim. E isso sempre me levou a tentar me aprofundar mais na escritura e trazer respostas a coisas que eu não via as pessoas trazendo. Principalmente naquela época que não tinha tanto a internet, então tinha muita coisa que as pessoas não tinham resposta sobre isso. Mas uma coisa que me impactou, Danner, foi com, acho que 19, 20 anos, lá em 2009, 2010, em que eu comecei realmente a faculdade, como eu havia dito, né, no semipresencial ainda, antes de ir para o seminário. O primeiro livro, que eu lembro assim, que eu peguei assim, para ler mesmo de teologia sistemática, foi sobre cristologia e pneumatologia. E eu fiquei encantado. Sabe quando você está com muita sede e toma aquele copo de água que sacia? Essa era a sensação que eu tinha cada vez que eu entrava na escritura, estudava teologia sistemática, comparava textos. E lá eu já via refutações a, por exemplo, argumentos de Testemunhas de Jeová e outras seitas que negam o Cristo. E isso foi, ao longo da minha trajetória, reforçado nas pregações que eu trazia como pastor e tudo mais, até calhar, mais recentemente, nesse trabalho mais envolvido, mais imerso, realmente, nessa questão específica da teologia, que é a Trindade Divina. Sim. Legal, tu falou que o primeiro livro que tu leu, um dos primeiros, foi sobre hermenêutica. O pessoal tem meio que medo dessa matéria, é uma das matérias mais temidas, é uma das coisas que eu mais falo, principalmente dentro da hermenêutica dispensacionalista que eu ensino, é hermenêutica e escatologia. Eu comecei na teologia, nos debates em soteriologia, mas aí todo mundo já debatia, então vamos migrar para um negócio diferente, vamos migrar para a hermenêutica e para a escatologia, que o pessoal no Brasil não gosta muito disso. Aí eu fiquei mais... Começou nadando de braçada, né? Porque o pessoal tem meio que medo, né? Escatologia, isso, aquilo, é difícil. Hermenêutica, não sei definir bem. Mas aí, graças a Deus, a gente tem já, desde 2017, mais ou menos, aí 2018, trabalhando nisso. Dito isso, então, vamos começar a entrar sobre a doutrina da Trindade, que é isso aí que o pessoal quer aprender. Vamos fazer uma pergunta bem essencial. Quais os principais pressupostos da doutrina da Trindade? O que é a doutrina da Trindade? Qual é o bojo doutrinário que ela tem como base teológica? Vamos botar até escriturística. Perfeito. Tem uma parte da resposta eu sei que vai vir em outras perguntas, mas eu já quero ir no ponto nevrálgico aqui. Vocês estão vendo esse livro? Vamos ver se consigo mostrar aqui para vocês. Ralph Smith, Teologia do Antigo Testamento. Uma das matérias que eu leciono é teologia bíblica, principalmente do Antigo Testamento. E, cara, o que é interessante? Um dos primeiros temas que a gente trata na teologia bíblica é se Deus se revela. Se ele se revela, porque se ele não se revela, não tem nem o que discutir na teologia, né? Bíblica especialmente. E ele se revela na Escritura, nós sabemos disso. Já estou aqui partindo para as conclusões, mas dentro desse assunto, então, um dos principais pressupostos é entender o modus operandi dessa revelação divina na Escritura. E quando eu falo modus operandi, eu sempre destaco, até nos debates, Danner, pelo menos dois grandes aspectos. O primeiro deles é que Deus se revela progressivamente. Sim. Ou seja, você vê isso até em relação à messianidade de Cristo. Você tem tipologias na Bíblia, tipos e seus antítipos, muitas sombras das coisas futuras, como o Novo Testamento ressalta, e é assim que nós esperamos muitas vezes Deus se manifestar, né? Progressivamente, então. Assim como nós temos algumas sombras, algumas embriões, os germes ali de algumas doutrinas do Antigo Testamento que vão sendo reveladas e fortalecidas no Novo, cara, é fascinante quando você estuda a Trindade e você vê esse germe também lá no Antigo Testamento da própria Trindade. Não é uma coisa tão clara ainda, realmente. Sim. Mas a gente trabalha, eu tenho um debate com alguns judeus, inclusive, onde eu mostro isso, e, cara, tem Trindade, assim, no Antigo Testamento, não do jeito que as pessoas imaginam, mas tem. E vai ficando cada vez mais claro, a tal ponto que fica inegável quando chega no Novo Testamento, é progressivo. Por exemplo, eu sempre falo que o Novo Testamento já é a manifestação completa da Trindade na sua prática. Sim. Porque o Pai é muito claro no Antigo Testamento para o judeu. Quando você chega no Novo Testamento, tem duas grandes vindas. Não estou falando da volta de Jesus, a segunda, não escatologia. A primeira, no caso. Mas duas grandes vindas. A primeira vinda de Cristo, e depois ele vai e envia o Espírito, a vinda do Espírito. Ou seja, o Novo Testamento é revelando a Trindade. Né? A vinda desses dois personagens que talvez estavam menos claros, embora também muito fortes lá no Antigo Testamento. Outra coisa legal, por exemplo, a pessoalidade do Espírito. Você olhar no Antigo Testamento, o Antigo Testamento já fala que o Espírito se entristece. Tá lá. Sim. Só que não é tão frequente.
E quando você chega no Novo Testamento, intensifica a frequência e a força das afirmações, tratando o Espírito como pessoa. É coincidência? Claramente não é uma mera coincidência. O Espírito Santo ele é tratado progressivamente como uma pessoa, e quando chega no Novo Testamento, isso fica assim altissonante aos nossos ouvidos. Isso é muito edificante, gente. É maravilhoso quando você começa a perceber esse modus operandi de Deus. A segunda coisa que eu ressalto sobre isso, sobre esses pressupostos, não apenas que Deus é um Deus que se revela de forma progressiva, mas ele se revela de modo escondido. Poxa, como assim, Luiz Eduardo, né? É o que Agostinho já falava, Lutero reforçou de modo mais claro, que Deus é um Deus abscônditos e revelatus ao mesmo tempo. Ou seja, ele é abscôndito, ele se esconde, sim, mas ele se revela também. Esse modus operandi nós vemos até em Isaías, né? Vai e prega esse povo, e ouvindo não ouvirão, né? Vendo não vão ver, para que não se convertam e não se voltem a mim. E quando você vai para o Novo Testamento, esse é o modus operandi de Jesus. Ele falava em parábolas. Sim. E nos evangelhos, quando você compara os sinóticos, você vai ver que a explicação era: Jesus falava em parábolas para todo mundo se perder? Não. Ele falava em parábolas para que aqueles que realmente queriam ouvi-lo, eles caminhariam nesse sentido e encontrariam. Agora, aqueles que estavam só na superfície, sim, é lá que eles morreriam, naquela superfície, sem entender a profundidade do que Jesus estava dizendo. Então eu vejo isso, Danner, que tem coisa que o pessoal fala, mas tem coisa que é difícil na Trindade, é complicado. Não, primeiro que tem coisa que é muito simples, o povo que dificulta. Né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ponto. Né? Outras coisas, porém, elas são profundas mesmo e difíceis. Mas o Pedro já falou isso das próprias cartas de Paulo. Pedro falou lá na carta dele, né, que a coisa de difícil interpretação. Sim. E eu invalido por causa dessa. Não. E eu vejo que, então, não é que Deus torne impossível algumas compreensões. Algumas, elas são implicações filosóficas que são difíceis para qualquer coisa, não só a Trindade. Às vezes o pessoal questiona, mas envolve muita filosofia a Trindade. Cara, você crer na eternidade de Deus, na onipresença, na onisciência, envolve um punhado pesado de filosofia. É que as pessoas, se você estudar a filosofia do tempo, por exemplo, como o Dr. William N. Craig fala, aqui nesse livro, deixa eu ver se eu acho para vocês. Não vou ter... Aqui, ó. Vamos ver se eu não vou derrubar tudo aqui para... Ok, ó. A razão da nossa fé. Cara, o que esse cara fala de teologia do tempo, filosofia do tempo, é a coisa que eu sempre falo, é para você parar numa página aqui e ficar meia hora pensando, sabe? E aí, é só a Trindade que é complexa? Não, tudo que diz respeito ao ser de Deus traz muita coisa profunda, gente. Então não é só a Trindade, não, já começa por aí. Sim. Há coisa de difícil interpretação, sim, mas a coisa é simples. O evangelho é simples, que até uma criança entende, e que nós ainda passaremos o resto da nossa vida tentando entender as suas nuances. E é isso que eu falo, então, ele se revela e se esconde, mas é como se ele colocasse barricadas, não para impedir que nós cheguemos a ele, mas que nós passemos pelo processo do conhecimento, porque a teologia bíblica, que mais uma vez é uma aula que eu deleciono, eu sempre falo isso para os alunos, Deus ele poderia ter feito uma teologia sistemática, e falado, é assim, 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 mas não, ele se revelou na história. Ele fez questão de se revelar na história de modo natural, e a gente passa, então, por um processo de busca, que eu até imagino, Dana, se fosse tão, assim, papinha, se fosse tudo assim, entregue de mão beijada, talvez a gente não estivesse debruçado sobre a Escritura, dentro do plano eterno dele, do jeito que nós estamos hoje. Eu imagino que isso faça parte do plano de Deus, realmente. Sim, com certeza. A própria Escritura trabalha, né? Buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, a busca incessante por Deus, a busca incessante por Deus faz com que a gente cave em locais, digamos assim, que normalmente a gente não vai. E eu vejo um problema também, principalmente hoje em dia, as pessoas querendo racionalizar Deus, no sentido de tentar definir Deus racionalizando. A maioria das heresias que a gente vê no campo da teontologia, elas se dão por tentar racionalizar e tentar colocar Deus dentro de uma caixa. Não, Deus é assim, é X, Y e Z. Meu filho, nós estamos falando de um ser infinito, insondável, incalculável, que habita numa luz inacessível. A maioria das heresias, elas nascem porque elas tentam explicar coisas que não tem como explicar. A própria teologia, como diz Deuteronômio 29, as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. As reveladas tá na Escritura, tá claro, todo mundo consegue entender. Só que o pessoal, ele quer ir além do que a nossa capacidade humana, intelectual e até espiritual de compreender as coisas, principalmente de Deus, eles querem ir além. Isso é um problema que eu vejo. Na grande maioria vamos botar os nomes corretos, das seitas dentro do campo da teontologia.
Isso aí, Dani. E essencialmente isso é um esforço reducionista. Por que eu digo reducionista? Você, em vez de aceitar o todo da Bíblia, aceitar o Deus como se revela na Bíblia, você reduz a alguns conceitos lógicos quais você se apega, e aí você fica com uma parte e nega a outra, né? Para evitar alguns paradoxos, às vezes, ou até alguns mistérios que envolvem o que Deus está revelando de fato. Sim. Um dos problemas dos embates que eu tive um ano atrás, mais ou menos, com o pessoal da morfia foi exatamente isso. Eles querem esquadrinhar o ser de Deus, e tentando esquadrinhar o ser de Deus, eles caem em algumas heresias que inclusive já foram combatidas ao longo da história da igreja. Mas fazer o quê? Bom, nada é novo debaixo do sol, né? São heresias velhas com roupagens novas. É uma coisa incrível. Vamos para uma próxima pergunta, então. O pessoal, ele sempre pede texto base. A gente sabe que dentro da teologia bíblica, texto base não é tão importante assim. Tá? A teologia bíblica trabalha com o que o autor disse dentro do contexto, aquilo lá. Mas existem alguns textos provas, vamos botar assim, que tu olha para o texto e diz assim, cara, é inegável, sobre a doutrina da Trindade, ou ela é somente uma construção teológica e filosófica? No sentido de ser só filosófica mesmo, que é uma das acusações que é trabalhada sobre a doutrina da Trindade. Perfeito, Dani. De fato, uma coisa que eu sempre explico quando eu vou falar isso é o seguinte: eu não espero encontrar na Bíblia uma teologia sistemática. Sim. Como a gente falou, Deus se revelou naturalmente. Então, termos técnicos não estão lá, não está escrito Trindade. Assim como não está escrito Bíblia, assim como não está escrito, como pode dizer, infralapsarianismo e outras coisas mais. Então, o que a gente tem que verificar é se esses termos correspondem, eles foram cunhados depois de forma sistemática, mas se eles correspondem ao que Deus revelou na Bíblia. Então, o que nós estamos procurando, na verdade, são fundamentos. Os fundamentos estão lá. E sim, quais são os 3 fundamentos da Trindade, pessoal? Só para quem não está acostumado. São 3. Eu gosto sempre de usar o Dr. James White, ele explica muito bem essas coisas. O Dr. James White ele vai dizer que há 3 fundamentos da Trindade. O primeiro é o monoteísmo, há um só Deus. Isso. Nós somos monoteístas. Há um Deus apenas. O segundo fundamento é que o ser de Deus ele é composto de 3 pessoas divinas. Isso nós vemos também na Escritura. O terceiro fundamento é que cada pessoa é de modo pleno Deus. Não é metade, não é um terço mais um terço mais um terço, não. Então, é de fato, plenamente Deus. Esses 3 fundamentos nós encontramos fartamente, gente, em textos que você nem imagina. Eu estou fazendo essa segunda edição do livro, Dan, eu pensei que eu já tinha encontrado muita coisa. Tem algumas coisas aqui, meu irmão, que a gente fica, assim, fascinado. E, claro, coisas que a gente vai estudando de outros comentaristas, mas algumas poucas, porque, como a gente falou, nada de novo debaixo do sol, que a gente já falou, o pessoal já discutiu lá, a patrística já falou há muito tempo, mas algumas coisas também que quase ninguém, ou até ninguém tem falado, sabe? Eu tenho ficado muito feliz em encontrar alguns textos assim, que são pouquíssimos ou até não comentados sobre a Trindade. Mas, sim, então, gente, tem muito texto. Vamos pegar algumas coisas que mostram, então, a Trindade, respondendo objetivamente a pergunta do Danner. Ela é uma teologia filosófica somente? Não, ela é bíblica. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se você consegue abrir para a gente, Danner, senão só cito. Apocalipse, capítulo 1, por exemplo. Deixa eu ver aqui. É que eu tô com o The Word, e às vezes ele dá uma travada aqui. Deixa eu ver rapidão. Eu uso muito a The Word também. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela abre. The Word. The Word, capítulo 1, Apocalipse 1, versículo 4. Vamos lá para baixo. Apocalipse 1, verso de número 4. Deixa eu só botar aqui numa... Eu gosto da King James, tá? Não tem problema. Ou LTT, ou ACF. Vamos para ACF que fica mais fácil. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aí vai para o 5 agora. 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
Gente, acabou, tá aí. O pessoal a gente não vê muito na internet o pessoal falando isso, mas esse texto assim é muito forte em relação à Trindade, é inquestionável. Sim. Por quê? Ele usa o termo apó no grego. Em regra, você sempre vai ver ele sendo usado para pessoas. Por exemplo, quando eles estão começando uma saudação da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. A pessoa sempre questiona, cadê o Espírito, né? Tem várias formas de explicar isso. Mas eu só rebato, a primeira coisa, só rebatei a Apocalipse. Assim como da parte é sempre de uma pessoa, agora você vem Apocalipse mencionando a três, ou seja, já mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, e mostrando claramente em pé de igualdade. Sim. Por quê? Ele está falando da parte de quem? Do Pai ali, da parte dos 7 espíritos, que é uma referência ao Espírito Santo, a gente vai ver isso por N correlações bíblicas. Ali é figura de linguagem, ele não é literal ali a questão da escatologia, né? Tem muita coisa ali que é realmente figurativa. E o Cordeiro, que é Cristo, também. Sim. Então, da parte dos 3, cara, citou da parte, deixando claro que o Espírito Santo, inclusive, é uma pessoa, e isso aí é muito forte. Outra coisa legal, eu vou trazer algumas pouco conhecidas, tá, Dani? Em vez de repetir aquelas que são mais corriqueiras. Isaías 63, você consegue ler para nós o versículo 7, depois a gente lê, pode ir direto, do 7 ao 10. Isaías 63. Isaías 63. Verso Será 7? Que nós encontramos um embrião da Trindade, alguma coisa em relação à Trindade no Antigo Testamento? Tem também, gente, eu vou mostrar só uma. Esse aqui quem explica bem é o Dr. Michael Heiser. Também pouca tradução que a gente tem dele aqui no Brasil. 63:7, né? Isso, do 7 em diante, até o 10. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente eles serão meu povo, filhos que não mentirão, assim ele fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Show. Se você, caro ouvinte, percebeu agora o que prestou atenção no texto, presta atenção, o versículo 7 mencionou 3 vezes Senhor. Será que é coincidência? As benignidades do Senhor mencionarei, os louvores do Senhor, conforme tudo que o Senhor nos concedeu, 3 vezes. Não é uma menção triádica falando da Trindade, né? Será? Vamos continuar lendo. Aí, conforme foi lido aí, se vocês prestaram bastante atenção, em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Quem? O Pai, Deus. E o anjo da sua presença o salvou. Opa, Jesus. Cara, Jesus, calma aí. Jesus pré-encarnado aqui. Aí eu recomendo os meus debates de Patafona, né, Dani? Tem 3 séries de debates onde eu explico que o anjo do Senhor é Jesus ali pré-encarnado por N motivos. Tem muita coisa, muita gente. Pode colocar entre nós, valeria a pena uma live só para falar sobre isso. Então aqui, o Pai, o Filho, e aí chega no 10, mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. 3. Vamos contar? Quantas vezes apareceu o Senhor? 1, 2, 3. Quantos que aparece aqui? 1, 2, 3, né? O Pai, o Filho e o Espírito. E ainda fala no 10 que contristaram o Espírito, porque ele é uma pessoa que pode ser contristada. Isso é verdade. Gente, é muito forte. Tem muita gente que, até por desconhecer, a teontologia, ela é uma das doutrinas que ela é menos estudada. Se a gente pudesse elencar um top 3 de não tão estudadas, certamente teontologia, depois cristologia e depois escatologia. É a tríade das doutrinas não estudadas da sistemática cristã. A grande problemática do cristianismo, principalmente aqui no Brasil, é isso. Quer trabalhar mais alguns textos ou podemos partir para as próximas indagações? Sim, como a gente está falando da Trindade como um todo, porque tem muitos textos que mostram a divindade de Cristo, né? Sobre a divindade do Espírito. Tem muita coisa legal, mas eu acho que o mais forte é simplesmente mostrar que ele é uma pessoa. Sim. Porque quando você mostra que é uma pessoa, já está claro que ele é Deus. Então, o esforço maior é mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas como a gente está falando da tríade aí, né? Na verdade, os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, tem outro texto que eu acho muito bonito, que foi arquitetado por Paulo lá em Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Vou só mencionar aqui. Porque
existe uma estrutura muito bonita lá. Você tem bendito seja o Deus e Pai, né? Aí fala no versículo 3. E você vê que o foco dele está falando realmente de Deus ter, né, nos abençoado através de Cristo tal, e nos predestinou. Então tá vendo que os verbos se referem a Deus Pai, tá focando ele. Aí no versículo 6 ele termina assim, para louvor da glória de sua graça. Sim. Quando ele chega no 7, ele muda. Eu estou mostrando uma mensagem expositiva aqui, tá? Vai destrinchando a perícope. No versículo 7, ele começa a falar de Jesus, com mais foco. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aí fala de Jesus, fala. Quando chega no 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Opa, já vimos essa expressão antes. Sim. Continua lendo. No versículo 13, agora ele vai falar que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, com o Espírito Santo da promessa, na segunda parte do versículo. Agora está falando da terceira pessoa. E acredite, é isso aí, ele fecha de novo com o mesmo mote no versículo 14, para louvor da sua glória. Presta atenção, ele falou do Pai, do 3 ao 5 com foco no Pai, aliás, 3 ao 6 com foco no Pai, aí termina, para louvor da glória e da sua graça. Do 7 ao 12 falando de Jesus, e aí fala, para louvor da sua glória. E no 13 ao 14 ele fala do Espírito e termina, para louvor da sua glória. Gente, é um texto arquitetado por Paulo, onde fica clara a atuação da Trindade no plano salvífico de Deus. Amém. Bueno, vamos seguindo para frente, então. Agora, vamos lá. A gente já perguntou como é que a teontologia chegou até ti, quais os pressupostos da Trindade, se tem texto ou não tem texto. Vamos lá. Qual a importância, e aí tu sendo professor de hebraico, qual a importância da gramática no estudo da teontologia bíblica? Tem uma certa relevância ou não? Muita relevância, gente. Eu gosto de dizer assim, que as nossas traduções tem problemas? Tem. Comete algumas barberagens? Até comete. Eu até falei num debate recente com o Adriano, que a gente tem traduções, muitas cometem barberagens, mas a tradução Novo Mundo, por exemplo, ela capota o carro, dá PT mesmo, né? E é outra história. Mas eu, por exemplo, eu não gosto muito da nova linguagem de hoje, né? Ela acerta muito bem em alguns pontos, erra muito em outros, né? Em muitos outros. Enfim, tem aquela questão de estar numa equivalência dinâmica ou formal, enfim. Mas uma coisa é fato. É suficiente. As traduções são muito boas de forma geral, comparado a outras nações, outros países aí que não tem nada. A gente tem muito recurso. E, cara, é possível você entender a Trindade, a Bíblia, a divindade de Cristo, lendo no português. É suficiente? É. Mas é claro que se você quiser achar pepitas preciosas, se você quiser refutar heresias, se proteger mais, entrar a fundo no negócio, aí é essencial a gramática. Não tem jeito, tá? Se você quiser sair da superfície, tem que ir sim para as línguas originais, para as disciplinas essenciais. E quando a gente fala de gramática, não só gramática, até conhecimento histórico-cultural de como aquela palavra veio a ter aquele significado semântico específico ou não. Por exemplo, quando eu falo da pluralidade divina, existe aquela discussão do plural majestático, honorífico ou de intensidade que o pessoal fala. Eu explico como que vários autores nossos defendem isso, mas como que a gente entende isso em relação aos substantivos, mas também aos pronomes e verbos. Então, são coisas em que você começa a ver que não é tão simples, não é tão trivial. Realmente existem, parece que lampejos que apontam para a Trindade, ainda que tenha alguma questão linguística por trás ali, sim, né? Que nem o Elohim. Elohim é plural, mas Dagon também é chamado de Elohim, né? Baal também. Então, é claro que parece que tem ali uma pluralidade. Alguns dizem que é, por exemplo, esse caso, alguns dizem que é um plural majestático, que me parece fazer mais sentido mesmo, por algumas razões, mas tem também uma suposta questão de que é só uma variação linguística. Por exemplo, a palavra vida, em hebraico, é Rai, você vai encontrar Haim, im, com terminação, sufixação plural, que são vidas. E existe uma majestade na vida? Não necessariamente. Então, parece que às vezes é só uma variação da língua também. Então, são especulações até certo ponto, tá, Dani? Às vezes a gente confia muito. É importante, sim, a gente que não conhece a fundo quando está começando a estudar. Tem que ouvir, sim, os gramáticos e tudo mais. Só que tem que tomar um cuidado também, porque saber ir à fonte original. Sabe quando você vai fazer mestrado, alguma coisa assim, onde você começa a ver a importância de ir à fonte original, a se preocupar com o que realmente está sendo dito em essência ali, se procede o que está sendo dito das pessoas. Então eu digo assim, cara, muito cuidado. Tem algumas conclusões que elas não fazem muito sentido realmente. E sim, cara, se a gente espera ver Deus se revelando como um Deus plural, cara,
Quando você olha para façamos o homem a nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos, cara, eu mostro nos contextos, né? Tem uma live que eu falo sobre isso, onde eu mostro que não é trivial, não. Então, não é só gramática, eu diria, eu até acrescentaria. É a gramática dentro de toda uma construção também teológica, contextual, respeitando a questão do não só da sintaxe, da semântica, mas também uma coisa que a gente fala que é a pragmática do texto e do autor. Então, assim, é muito, muito legal, sim, a gramática, e eu falaria até do grego, embora eu não sou professor de grego, mas estudei bastante grego uma época, agora estou estudando mais formalmente ele, e, cara, principalmente ali porque você tem a Trindade revelada bem forte ali no Novo Testamento, a gramática tem hora que ela é essencial assim para deixar inconfundível algumas coisas. Vou dar só um exemplo. A regra de Sharp, por exemplo, em 1 de Pedro 1, a 2 de Pedro 1, versículo 1. Ali, cara, é claro que está chamando Jesus de Deus e Salvador, Deus e Senhor, essas parelhas que aparecem. Por quê? Porque no versículo 11 acontece de novo. E olha que interessante, até a tradução do Novo Mundo, vamos pegar um aí que não crê na Trindade, né? Você já viu, quer dar uma olhada? É interessante isso aí. Já viram como é que a tradução do Novo Mundo coloca, primeiro, 2 de Pedro 1, versículo 1, e depois como ela coloca o versículo 11? Manda para nós aí. Aqui, ó. 2 Pedro interlinear. Pode só ler aqui para vocês? Pode. Mais prático, né? Ok, ó. Aqui eu pego rapidinho. Ok, então, ó, abri aqui na tradução Novo Mundo, lá no site do Jehovah Witnesses, né, o site da Testemunha de Jeová. E aí ele diz assim, 2 de Pedro 1, por meio da justiça do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Ele separou os termos. Sim. Mas ali em grego não tem edo, né? Eles dizem que tem uma regra que está falando de duas pessoas ali, né? Teria que ter, claro para nós. Teria que ter até uma conjunção aditiva ali, teria que ter um kai ali para fazer essa tradução deles. Para ficar ipsis literis com o que eles estão trazendo, sim. É uma questão gramatical importante? Poderia até significar isso, a priori, olhando nada? Talvez, mas quando você enxerga a gramática e todas as outras regras, o que a gente aprende? Que a regra de Sharp, ela vale sim, que é do nosso grande Deus e Salvador, se referindo a um sujeito só. E o que é legal disso aqui, Dani? Não precisa nem brigar muito, é só ir no versículo 11. No versículo 11, é exata construção sintática, igualzinha, os mesmos elementos ocorrem, só que a tradução do Novo Mundo não separou os termos. Olha lá o versículo 11, como é que fala? O reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que ele não colocou do Senhor e do Salvador? Porque é a mesma gramática, a mesma construção sintática. Sim. Então você vê como parece muito parece não, né? Totalmente tendencioso. Outra coisa legal, Tito 2,13 também usa essa regra de Sharp. E lá em Tito 2,13, sabe o que é legal? Que ele fala da aparição do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, Deus Salvador, né? E o que é legal ali? Que a aparição veio do grego epifaneia. E nunca, gente, grava aí, pode anotar. Desafio alguém procurar aí. Nunca, jamais epifaneia é aplicada ao Pai. É sempre ao Filho. Então, quando fala a grande aparição do nosso Deus, ele está falando que Jesus é Deus, porque é a aparição desse Deus Jesus. Porque não faz nem sentido, porque dentro até do monoteísmo, da onde Deus se revela, um dos mandamentos era que não esculpisse imagem que fosse algo semelhante ou tentasse se igualar a Deus. Então já mostra que a própria pessoa do Pai, ele não se mostra, Deus é espírito nesse sentido, entendeu? Então Deus ele se revela, a pessoa de Deus vai se revelar no Filho dele, na segunda pessoa da Trindade, que é Cristo. Então não faz nenhum menor sentido a tradução que eles tentam aplicar aí, né, para fazer separação. Deus, aqui fala de Deus, ele fala de Salvador Jesus. E tem outra aplicação aí que é também um tanto quanto estranha. Se é para separar assim, então se Jesus é um Salvador, ele é só um Salvador humano, ele não é Deus. Como um Salvador humano, como um homem, somente um homem, só homem pode salvar outro homem. Fica estranho, não fica? Até a própria salvação, a própria soteria, a própria salvação fica em xeque aí. Se Jesus ali não está se referindo a ele como Deus, mas sim só como Salvador no sentido humano, fica complicado. É uma salvação que ela não é eterna. Então tem N situações aí para trabalhar também. Outra coisa curiosa, Dani, é que essa mesma construção, só dando esse exemplo da regra de Sharp, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12, deixa eu ler aqui para vocês, para que o nome de nosso Senhor Jesus, só fechar aqui,
Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, agora eu vou pegar no pé das nossas traduções. Tá me ouvindo aí, Dani? Aham, tô ouvindo. Sim, sim. Ok. Tá vindo uma chuva bem pesada aqui, tá? Pode ser que dê uma instabilidade aqui para mim. Mas tá conseguindo me ouvir, né? Tô, 100%. Tô voltando. Beleza. Gente, tá caindo o mundo aqui. Pode ser que dê mais algumas instabilidades, viu? A chuva bem forte vindo aqui. Mas é isso. Então eu estava dizendo sobre 2 Tessalonicenses 1, correto? Isso. Versículo 12, aí eu vou pegar no pé aqui da maioria das nossas traduções. Ele separa os termos ali, Dani. Mas ali é a mesma construção. Ali é a mesma construção. E aí eu vou usar comentaristas bíblicos, ó. Eu tenho aqui, deixa eu até pegar para vocês, ó. É esse camarada, ó, Howard Marshall, tá? Howard Marshall, sim. Comentário bíblico, série Cultura Bíblica. Ele explica isso aqui, que esse texto de 2 Tessalonicenses, a gente não deveria estar traduzindo, separando os termos, porque ali quando você lê, você pensa que é Deus e Jesus. Mas ali, ó, vou ler com base nele mesmo, que ali é mais um caso de Jesus estar sendo chamado de Deus, né? Com a regra de Sharp, com apoio em outros fatores textuais, por exemplo, né? Quando você lê ali na página 218, vou ler ipsis literis o que ele fala aqui. Olha lá. O que é incomum é a fraseologia. Então, ó, é incomum essa fraseologia para tentar separar os termos. Embora Paulo frequentemente ligue Deus e Jesus como as fontes das bênçãos espirituais, não coloca no outro texto os dois substantivos no genitivo, como apêndices da palavra graça. E quando realmente usa os dois nomes juntos, não emprega a redação curiosa achada aqui, literalmente, do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. A expressão pode ser entendida como sendo uma descrição de Jesus por Paulo, como tanto Deus quanto Senhor. E isso ele está citando Grammatical Insights into the New Testament, Edimburgo. Tá? Ó, gente, ó, fera demais. Então, mais um caso de Jesus sendo chamado de Deus, provavelmente aqui em Tessalonicenses. Penso. Bueno, vamos prosseguindo acá nas perguntas, então. Agora a pergunta talvez que seja das mais importantes já feitas para alguém que quer expor a doutrina da Trindade e mostrar o Deus bíblico para as demais pessoas. Qual é a importância da doutrina da Trindade para todo cristão ou para aquele que diz ser cristão? Perfeito. Gente, é essencial, é essencial. Algumas coisas eu diria assim, Dani, entender questões mais profundas, filosóficas, o que é pericorese, por exemplo, né? Cara, você vai perder a salvação por não entender o que é pericorese, né? Até porque foi um termo posterior e sistemático. Mas existem elementos muito ligados à própria salvação. Por exemplo, como que um cara vai ser salvo em Jesus se ele não entendeu o preço pago na cruz por ele? Exatamente. Como que eu vou entender que o preço... Como é que eu sei o preço pago na cruz se eu estou negando a divindade de Cristo, cara? É absurdo. Então, assim, alguns elementos que estão aqui tangenciando ou até intrínsecos à doutrina da Trindade, eles são, sim, essenciais para a salvação. Porque quando eu nego eles, são problema. E outra coisa, mas o pessoal do Testamento não entendia. Não, eles viam como sombras, sim. E se Deus tivesse manifestado para eles lá atrás, eles teriam crido como nós. Aí que está a grande questão. Então, o problema hoje é Deus revelar isso e eu negar. Aí é um sério problema. Eu negar Deus como ele se revelou. Porque as pessoas do passado não negaram como ele se revelaria. Eles viram como sombras e queriam como sombras algumas coisas. Inclusive, a diferença, pensando só em Jesus, por exemplo, é que eles criam em algo que Deus faria. Nós cremos em algo que Deus fez. Eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado. Mas eles acreditavam numa provisão que viria, a salvação que vem apenas do Senhor. Isso é formidável, Dani. Então, sim, a importância da doutrina da Trindade ela é essencial, até porque se Deus está se revelando sobre isso, já presume-se, claro, que é algo importante, porque ele revelou tantas coisas misteriosas que ele já guardou, né, provavelmente, então por que não levar a sério aquilo que Deus leva a sério? Amém, amém. Vamos dar prosseguimento, deixa eu ver quanto tempo temos aqui, temos 20 minutinhos no máximo, 17 minutinhos para trabalhar. Vamos lá, vamos para uma próxima pergunta um pouco mais quente agora. Qual o perigo das seitas que negam o trinitarianismo ou a doutrina da Trindade? Esse aí tem bastante. Em uma palavra simples, o grande perigo é negar a fé. Isso é negar o Cristo, estar sem salvação e condenado ao inferno. Exato. Infelizmente. É por isso que eu debato na internet, Dani, porque eu sei que isso é uma
evangelização mesmo para aqueles que estão nessas seitas. Sim. Eu particularmente, eu sempre me propus assim, bom, eu não debato com proponente de seita, assim, tu não vai ver um debate meu, por exemplo, com Mormon, TJ, não vou debater, porque eu entendo que essas pessoas, elas carecem de evangelização, mas eu entendo pessoas que vão à apologética contra os, vamos dizer assim, os praticantes de seita, para evangelizá-los. Eu prefiro pregar o evangelho de uma forma mais comum, vamos dizer assim, sabe? Expor Cristo, expor a verdade da cruz, o que ele fez na cruz. Posso fazer uma comparação, Dani? Pode fazer. Lá no livro de Reis, a gente vê Elias e Obadias, né? Elias está indo lá na frente de batalha e você vê que às vezes Elias dá a impressão que ele não está valorizando muito o que Obadias está fazendo lá também no contexto real, né? Da realeza lá, dentro do palácio. E cada um tem a sua função no seu local, então eu vejo muito isso, realmente, existem estratégias diferentes, e acho que tem que sim ter uma sensibilidade, muito é contexto, sabe, acho que tem um momento em que algumas coisas não compensam, a gente tem que pular fora. Eu ainda participo de alguns debates, porque eu sei que vai alcançar muita gente, e eu falaria assim, né, eu faço minhas as palavras do Dr. William Lane Craig, uma vez ele indagado, ele falou, eu não debato com esses caras, esses ateus, por exemplo, né, a Christopher Hitchens e outros caras com os quais ele já debateu, eu não debato com eles para convencê-los, porque eu sei que eles já estão com a mente fechada, o coração fechado. Eu debato por causa dos seus ouvintes, desses caras que estão acompanhando e estão em dúvida, ainda estão com o coração aberto procurando a verdade. E eu tive uma experiência legal, Dani, recentemente, ontem mesmo eu recebi mensagem, não vou citar o nome aqui em respeito, uma pessoa que falou aqui, mandou lá no meu canal. Eu tinha dúvida quanto à Trindade, mas graças a Deus encontrei seu canal. Hoje tenho certeza da minha fé. Amém. É por essas pessoas que a gente faz esses trabalhos. Isso é muito sempre bom. Com muita parcimônia, muito cuidado. Sim, isso é muito bom ter esses tipos de testemunho, porque tem muita gente hoje em dia que diz que os debates são inúteis. Não, eu digo que hoje eles são pouco proveitosos da forma como eles estão sendo. Entendeu? Eu acho que a forma virou meio que uma lacração gospel e estão esquecendo do que é o certo. E isso vem de alguém que é histriônico no debate. Se tu já viu algum debate meu em escatologia, sabe que trabalho bastante ironia, brincadeira, coisa desse tipo, assim, até brinco que o Granconato é meu santo padroeiro, que eu me espelhei bastante nele no começo da caminhada. Eu sempre gostei do jeito dele, que é um jeito que eu tenho também, assim, sabe, pra frente, falar com convicção, de vez em quando fazer umas brincadeiras irônicas e o pessoal fica bravo, mas o pessoal meio que tá se perdendo nos personagens, entendeu? Já não é mais uma forma, não é mais uma forma de retórica, não é mais uma habilidade retórica. Não, virou o essencial. Quem faz mais graça vence. E não é esse o intuito. O intuito é atingir as pessoas que estão vendo os debates. E vamos lá. O conhecimento. Exatamente. Eu gosto muito dos debates dos Estados Unidos, Dani. Claro que lá também tem esses problemas, mas justamente por isso, lá nos Estados Unidos é muito mais acadêmica a coisa. Os caras combinam numa universidade, colocam os dois lados, os caras se respeitam. Na maioria das vezes você vê um respeito assim bem bacana, não fica tanto com a lacração, exatamente. Sim, aqui tá muito complicado. Eu deve fazer 2 anos do meu último debate. Já tive vários convites para vamos debater tal. Cara, não quero mais. Eu vou debater agora, daqui para frente, só se valer muito a pena. Só se for uma coisa muito boa para mim, uma coisa muito boa para aquilo que eu vou defender, para propagar um pouco mais aquilo que eu defendo. Senão, cara, não vale a pena. Não vale a pena mesmo, e também porque eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né, cara, eu já tive algumas indicações até para, por exemplo, vejam só, mas daqui do Rio Grande do Sul até São Paulo é um chão grande, né, Deus decretou, né, eu sou um bom calvinista que eu sou, Deus decretou que eu viesse aqui para esse torrão do Rio Grande, para o final do Brasil, e aí dificultou bastante. Bom, vamos então, trabalhando as últimas perguntas aqui. Quais são os danos do unicismo ou do unitarismo e das demais heresias dentro da teontologia na igreja brasileira? Quais os danos que elas podem causar a essas pessoas que aderem, às vezes, por ignorância e, às vezes, por tradição mesmo, nasceu naquele berço, está lá até hoje. Qual os danos maiores que elas podem causar a essas pessoas? Eu falo assim, no sentido mais inerente do que de fato seria uma heresia, Dani. Tem várias formas de a gente definir, mas eu falo que são as heresias, essas que abalam
pilares. Eu chamo de heresia mesmo aquelas que abalam os pilares da salvação, das coisas essenciais de Deus. E tá aí o grande problema dessas seitas e das pessoas que abraçam esse tipo de cosmovisão, porque elas começam a negar o próprio evangelho, começam a negar essas coisas, e elas comprometem a própria salvação, Dani, entende? Quer dizer então que pode ser que a pessoa que não crê na Trindade não tem salvação? Calma, deixa eu mostrar a própria Bíblia. Vamos lá em João 8:58, por exemplo? João 8:58 fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Certo? Ok? Isso aí. E aí, quando você vai para João 13, por exemplo, João 13:19 fala, desde agora digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ali Jesus também está reclamando da divindade, sabe por quê, Dana? Ele fala, rina pistouzete, aí passando na frente, hot ego em mim. É a mesma citação de Isaías 43:10, mostrando que eu sou ali, é uma citação não tanto direta a Êxodo 3:14, também tem uma ligação direta, mas muito diretamente a Isaías 43, do Anihu, que também é a divindade ali, eu sou, é o Deus eu sou ali do Antigo Testamento. E os caras tentam até prelejar Jesus por isso. Sim. Então, ali é claro que quando Jesus está falando eu sou, desde o 8 até o 13, ainda está falando de divindade, certo? Sim. Certo, agora vem, prepara. João 8, versículo 24, está nesse meio, está nesse embrulho aqui. João 8:54, olha o que Jesus vai falar. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrereis em vossos pecados. Exatamente. Cara, vocês estão entendendo? Se a interpretação aqui está correta, se eu negar a divindade de Jesus, se eu negar a divindade de Cristo, eu morro nos meus pecados. Eu não entendi a salvação, eu não entendi o preço da cruz, eu estou negando Cristo. Então é esse o tipo de estrago que essas seitas fazem. É comprometer a salvação mesmo, sabe, Dani? Aí alguns falam, mas e num lugar que não tá... A minha igreja, ela não é muito teológica, é uma igreja assim de esquina que abriu agora, eles não pensam muito nisso. Será que tem salvação aqui? Eu digo assim, cara, depende muito, porque às vezes você tem uma péssima igreja e um bom membro, né? Só que esse membro, ele está sendo prejudicado espiritualmente. Com certeza. Em vez de ele estar comendo comida saudável, ele está comendo fast food o final de semana todo. Vai fazer mal para ele. Mas não estou dizendo que ele vai perder a salvação. Pode ser que tenha gente ali que nega a fé, tem gente que não. Em outros lugares vai ficando mais complicado. Conforme você vai me apresentando, e essa seita aqui, e essa igreja aqui. Aí eu já vou falando, cara, é muito difícil o verdadeiro cristão estar ali dentro. Né? Então, esse é o tipo de problemas que nós encontramos e os tipos de danos que envolvem isso aí. Então, professor Luiz Eduardo, temos aí mais 10 minutinhos. Mensagem final para os irmãos que estão vendo aí, que querem conhecer mais desse Deus bíblico, esse Deus que nós servimos, o Deus trino revelado nas Sagradas Escrituras. Tragam uma mensagem final para eles de, sei lá, de esperança, de busca pela verdade. Fica a teu critério aí. Perfeito. Dana, confidenciando aí para você. Muitos anos atrás, eu perdi um familiar meu, né, muito próximo, meu pai, né? Sim. E na época eu tava no seminário, cara. Tava no seminário, foi bem difícil ainda continuar no seminário e tudo. E eu já tava sendo muito impactado com as mensagens do Paul Washer naquela época, da pregação chocante, lembra? Sim. Né? Eu fui um dessa geração aí que foi impactado com a mensagem dele. E eu lembro do caixão dele, cara, eu orando a Deus, falando, Senhor, eu preguei, inclusive, no dia do velório eu preguei, né? Preguei o evangelho lá para as pessoas que estavam, tudo. E na hora que a pá tava vindo em cima, cara, aí jogando e ouvindo o barulho da pá e tal, eu lembro até hoje eu falando, Senhor, eu vou te conhecer e proclamar quem tu és. Eu ficava repetindo isso, eu quero te conhecer e proclamar quem tu és. Dani, eu vejo que Deus honrou esse desejo. Amém. Sabe aquela coisa, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. Oséias, conhecer e prosseguir e conhecer a Deus. Eu diria isso aí, caro ouvinte, faça isso. Deus honra quando a gente pede, não o que a gente quer, mas quando a gente começa a orar o que Ele quer que nós oremos. Quando nós pedimos o que Ele quer nos dar. E eu sinto, Dani, o meu esforço aqui desse livro, para mim foi uma graça de Deus para minha vida. Tem outros homens muito mais inteligentes que poderiam ter feito. E sem querer fazer merchandise e tal, mas o meu livro, Danner, eu conversei com vários teólogos, até onde eu vi, não existe ainda publicado, nem aqui nem fora, nenhum material que teve essa pegada até hoje. Eu até me assustei de que não existisse, porque eu produzi uma coisa que eu estava sentindo falta. Um comentário bíblico onde eu posso olhar e já ver a resposta. Eu consultar de Gênesis e Apocalipse. Inclusive, eu quero melhorar isso. Espero que outras pessoas melhores do que eu façam isso no futuro. Então, eu diria assim, caro ouvinte, busque a Deus. Busque e peça as coisas que Ele quer te dar. Por exemplo, conhecimento de Deus. Amém. Conhecimento, revelação divina. E essas coisas eu vejo que Deus tem honrado na minha vida e pode honrar na vida de todos nós. Não graças a nós.
apesar de nós que somos vasos de barro onde ele põe o tesouro dele, Dani. Então eu louvo a Deus por isso, agradeço e espero que Deus me dê mais graça, é graça mesmo, para continuar fazendo esse trabalho. Cometo erros, sou humano, mas que o Cristo seja verdadeiramente conhecido, acho que é o nosso grande propósito, proclamação do Evangelho, e que Deus seja louvado, só lhe deu glória. Amém. Que seja assim na vida de todos nós. Amém. Professor Luiz Eduardo, muito obrigado pela participação aqui no Bate-Papo Teológico. O senhor é o representante número 2 aqui, é o participante número 2. Primeiro foi o pastor Walter lá, que a gente acabou criando uma amizade lá, o lado histriônico dele aproximou as duas pessoas, e tu é a segunda pessoa e já trazendo um tema essencial aqui, que é a teontologia. Que Cristo continue te abençoando bastante nos debates teológicos, que seja um dos bastiões que levam a verdade da teontologia bíblica aqui no Brasil, porque nós precisamos para ontem mais umas 5, 6 figuras assim desse gênero para combater as seitas que vêm, infelizmente, crescendo no meio da internet, porque é uma terra sem lei, onde todo mundo fala e acha que tem razão. Muito obrigado mesmo. Se tu ficou até agora, ouvinte aí, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque talvez daqui, logo alguns dias, 2, 3 dias, já tenhamos novos conteúdos. Professor Luiz Eduardo, muito obrigado mesmo. Vou liberar o senhor aí para o seu sábado de descanso. Amém. E inclusive ia falar, né? Aproveita e dá uma força lá no nosso canal também. Tem um canal lá, né? Teólogos, a gente está com trabalho. Tem muita coisa que eu ainda quero fazer lá, mas é um trabalho embrionário aí que eu espero que seja bênção para a vida das pessoas também. Amém. Se eu puder, inclusive, já está falando de hebraico, eu posso terminar com uma menção triádica lá de número 6, que é justamente a bênção sacerdotal. Não sei se vocês repararam, mas menciona 3 vezes Senhor lá, né? Isso. Então, gente, para a gente se despedir aqui, Yavarecha Adonai Veishmerecha, Yair Adonai Panavelecha Viruneca, Issa Adonai Panavelecha Veyasem Lecha Shalom. Valeu, gurizada, professor Eduardo, até mais, um abraço a todos e vamos dar uma descansada, é sabadão.